Gente, muito feliz por estar aqui, muito agradecida a todos os ouvintes, muito agradecida pelo nosso convidado e tenho certeza que hoje será um dia muito especial e todos vocês saberão por quê. O nosso podcast nasceu da vontade, do desejo e do objetivo de uma equipe pequena, mas trabalhadora da seara espírita, de cumprir aquele chamado de Emmanuel, no sentido de que a verdadeira caridade para com o Espiritismo é a sua divulgação. Estamos aqui com este objetivo: divulgar e dizer o que nós sentimos de alegria, de acolhimento, de consolação que recebemos desta doutrina tão maravilhosa. Por isso, hoje, com grande alegria, comemoramos o aniversário de 1 ano do nosso podcast Cartas de Luz. O meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu sou criadora e apresentadora deste podcast. Nós hoje temos um convidado especialíssimo. Ele fez a primeira entrevista ao podcast Cartas de Luz, nos foi concedida por ele e pela Ilza Godinho, a nossa poetisa. E nós resolvemos pedir a ele que nos concedesse alguns minutos do seu tempo para vir comemorar e nos dar este prazer e essa honra de estar aqui novamente conosco. Eu vou chamá-lo, vou deixar que ele se apresente e depois vou pedir a ele que faça uma breve prece, porque nos trabalhos da doutrina espírita a gente começa sempre com uma prece. Hoje, o nosso convidado é o Orson Peter Carrara, este amigo. Orson, você me permite, eu vou chamá-lo de amigo. Quero que você se apresente e depois que você faça uma breve prece para todos nós. Querida Rosana, permita-me chamá-la assim, pela amizade que desfrutamos nesses tempos todos de convivência virtual. Ainda não tivemos o mérito e a honra de nos encontrarmos presencialmente, mas isso não vai demorar, isso vai acabar acontecendo, porque as almas afins se atraem. Então eu me sinto muito honrado pela oportunidade aqui de 1 ano de lembrança comemorativa do podcast Cartas de Luz. Que alegria essa iniciativa tão nobre que atinge os corações, que nos permite pensar e repensar sobre os conteúdos apresentados pela doutrina iluminada do Espiritismo. Eu sou o Orson Peter Carrara, eu sou de família espírita, sou palestrante há mais de 3 décadas, sou escritor com 24 livros publicados e sou, digamos, entusiasmado pela divulgação espírita. Porque eu nasci em família espírita e aprendi com meus pais, com meus avós e com vários trabalhadores dessa área a valorizar esse esforço de divulgação. Então eu me sinto muito à vontade aqui, imensamente agradecido e honrado pelo convite dessa notável iniciativa. Nós tivemos a honra também de estrear lá atrás, há
há um ano com a nossa poetisa Ilza Godin, guardando esses conteúdos que nos fazem tão bem. E como disse a nossa querida Rosana, as tarefas espíritas, elas são iniciadas com a evocação da proteção divina. Elas são iniciadas com uma oração. Esse recurso indispensável de equilíbrio e de sintonia com os poderes da vida. Então, a você que nos ouve, a você que nos vê, aqui no podcast Cartas de Luz, o próprio nome já indica isso, Cartas de Luz, nós iniciamos a nossa fala buscando os poderes superiores da vida para que a luminosidade divina nos envolva a todos, trazendo-nos harmonia, paz interior, e que esta harmonia e paz interior se distribuam para todos aqueles que estão nos vendo, que estão nos ouvindo agora na exibição, posteriormente nos arquivos digitais, para que esse arquivo permaneça também com as vibrações da nossa alegria e da nossa gratidão. Minhas palavras iniciais são de gratidão ao Senhor da vida, a Deus, a Jesus, por este momento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Eu agradeço imensamente, eu sei que seu tempo é curtíssimo e, assim, sei de suas tarefas super diversificadas na área e na seara espírita, e você sempre concede esse tempinho para a gente. Como eu sei também que para os outros colegas, os outros divulgadores, você age da mesma forma. Você é um benfeitor do Espiritismo, é um ícone para todos nós, Orson. E aí, eu vou, sem tomar muito o seu tempo, eu vou ler a carta que a Patrícia nos dirigiu, e dirigiu especificamente a você, porque ela assistiu o primeiro podcast, gostou, nos telefonou, nos mandou um e-mail, e aí eu orientei que ela, então, fizesse, escrevesse uma mensagem, uma carta, e ela escreveu. E eu vou ler aqui. Agora, diz ela o seguinte: Montes Claros, Minas Gerais, querido Orson, é com imensa alegria que escrevo para você, a quem admiro profundamente pelo trabalho dedicado à doutrina espírita. Meu nome é Patrícia e sou trabalhadora de um centro espírita em Montes Claros. Suas palestras, entrevistas e livros são verdadeiros guias para nossos estudos doutrinários e sempre nos inspiram a profundas reflexões, motivando nosso interesse cada vez mais pelo autoaperfeiçoamento. Tenho uma curiosidade enorme sobre a sua trajetória na seara espírita. Gostaria muito de saber, primeiro, você nasceu em lar espírita ou encontrou o espiritismo mais tarde na vida? 2. Como você sentiu o chamado para se tornar um divulgador do espiritismo? 3. Houve algum evento específico ou pessoas que o ajudaram e inspiraram nessa jornada? 4. Quais foram os maiores desafios que você encontrou ao longo de sua trajetória no espiritismo e como conseguiu superá-los? 5. Poderia compartilhar alguma história ou experiência marcante que viveu como ceareiro espiritista? 6. Qual a importância das palestras, dos livros, na divulgação dos ensinamentos espíritas? 7. Como você vê o crescimento do movimento espírita no Brasil e no mundo? 8. Que conselhos você daria para os estudantes da doutrina espírita que estão começando agora? 9.
existe algum projeto ou livro novo em que você está trabalhando atualmente? E 10, qual é a sua visão sobre o futuro do espiritismo e sua mensagem para as próximas gerações? Acredito que conhecer mais sobre a sua história pessoal e suas experiências enriquecerá ainda mais nosso entendimento e admiração pelo seu trabalho. Desde já, agradeço pela atenção e por toda a luz que você traz para os nossos estudos e para o movimento espírita como um todo. Com carinho e gratidão, Patrícia. Orson, esta é a carta. Você prefere que eu vá lendo as perguntas ou você quer fazer um apanhado? Você que manda. Aqui é tudo muito informal, nosso bate-papo, né? Fica à vontade. Esse formato de podcast, diálogo, eu acho altamente produtivo, né? Porque nos permite realmente, como se estivéssemos numa sala de visitas conversando. E eu gosto muito do formato informal de diálogo com perguntas e respostas. Não que eu esteja preparado para responder qualquer pergunta, mas porque é agradável didaticamente. Então, este intercâmbio das ideias é muito saudável. Eu quero agradecer aqui a Patrícia pela iniciativa, pelo carinho das palavras, pelo carinho do texto da carta. E as perguntas, elas sugerem uma conversa muito boa realmente. Eu acho, doutora Rosana, que a amiga poderia ler para mim, uma a uma, e nós vamos respondendo individualmente. Eu penso que será mais produtivo Ok. ler. Então, eu peço que leia novamente a primeira pergunta. Sim. Se você nasceu em um lar espírita ou encontrou o espiritismo mais tarde na vida? Nesta encarnação aqui, eu nasci num lar espírita. Os meus avós já eram espíritas. Então, eu sou da terceira geração espírita da família. O meu avô, na pequena Mineiros do Tietê, interior de São Paulo, que fica na regional de Bauru, próximo à estância turística de Barra Bonita e Jaú, que são cidades referências ali próximas, fica Mineiros do Tietê, é uma cidade diminuta, deve estar hoje com seus 15 mil habitantes apenas, e é uma cidade onde nasci. E ali o meu avô fez parte da equipe fundadora do Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, fundado em 22 de março de 1923, pelo senhor Marcelino Martinez, que à época viu-se às voltas com fenômenos mediúnicos. O fundador foi o seu Marcelino, mas o meu avô fez parte da equipe, porque o meu avô tinha duas irmãs com deficiência física e mental e também com problemas de obsessão. E procurou o seu Marcelino, e aí ele encontrou ali o respaldo, a orientação espírita para cuidado com as irmãs. Meu pai, portanto, também já era espírita. A minha mãe tornou-se espírita ao casar-se com meu pai. E eu nasci no meio da atividade espírita, porque quando eu nasci, meus pais já eram muito trabalhadores da casa espírita. Eu não tive dificuldade nenhuma em absorver esses ensinamentos, esses conhecimentos, porque desde a gestação no ventre da minha mãe, que eu estou indo ao centro, ou antes até da gestação, né? De forma que, quando eu nasci, passei por todos os departamentos, iniciativas e ações do Centro Espírita, desde a evangelização, a mocidade, cheguei a presidir a instituição e sou espírita de infância, portanto. Que maravilha, Orson. A segunda, ele fala: como foi que você sentiu o chamado para se tornar um divulgador do Espiritismo? Eu gosto muito dessa pergunta, muito mesmo, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de comunicação. E não estou falando de comunicação de espíritos, não. Estou falando de comunicação mesmo, comunicação verbal, a comunicação da palavra, a comunicação noticiosa,
comunicação pela música, pelas artes. Eu sempre fui um admirador de todo o processo de intercâmbio de comunicação entre as pessoas. E sentindo a mensagem do Espiritismo a partir da adolescência com mais vigor, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem ainda essa dimensão, mas conforme vamos amadurecendo na idade, crescendo e na adolescência especialmente, eu tive a oportunidade de participar de movimento de mocidades espíritas. E eu guardo comigo que aquelas participações em movimentos de mocidade foram o grande gatilho que ensejaram esse meu envolvimento com a divulgação espírita, porque eu percebi ali que uma grande ideia ou um conjunto de belas ideias podia transitar do anonimato, do esquecimento, do marasmo para o dinamismo que uma comunicação bem feita pode atingir, pode fazer, atingindo outras pessoas, né? Então, o gatilho detonador do meu chamado se deu ao aliar o gosto pela comunicação com o conteúdo do Espiritismo. Apenas para citar um único exemplo, eu sou filho de pessoas, meu pai tocava na banda do jardim, meu avô, meus primos, meus tios, né? E a música está muito dentro da minha memória, está muito dentro da minha lembrança. E eu sempre gostei de dobrados, de marchas. Eu achava lindo aqueles desfiles musicais, né? Com desfiles militares, principalmente. Então, aquilo para mim é um processo muito dinâmico de comunicação. E quando o conhecimento espírita começou a amadurecer dentro de mim, eu percebi que poderia igualmente fazer com que o conhecimento espírita chegasse às pessoas de forma agradável, dinâmica, atrativa, despertando o interesse por esse conhecimento. Então, foi esse, o chamado surgiu, digamos, deste envolvimento com a comunicação em si, sem dizer da comunicação dos espíritos, que fica em plano secundário aí. Eu digo mesmo da comunicação pessoal, interpessoal, pelo verbo, pela voz, pela arte, pelos mecanismos vários aí da grande massa de comunicação, atualmente a internet. Por isso é que eu tenho uma atividade virtual muito intensa, por gostar muito de comunicação. Nossa, interessante aqui, você falando no início sobre almas afins, e aí agora você falando sobre a música, aí eu comecei a entender, eu já entendia dessa afinidade, mas veja bem, meu avô era maestro, foi maestro, e escreveu vários dobrados, criou uma banda de música chamada Euterpe Fraternidade. E aí, assim, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, e ele por mim. E, assim, eu não sei, talvez uma das netas preferidas, não sei. E ele sempre me dizia isso, olha, estude muito, a música é uma coisa maravilhosa. E eu, assim, cresci nesse meio, né, da música clássica, ouvindo, né? Muitas vezes, muito jovem, sem entender nada. Quando ele desencarnou também, eu era adolescente e não tive a oportunidade, não consegui, né, tocar nenhum instrumento, mas minha família toda toca alguns instrumentos, quase todas, meus tios, alguns irmãos. E aí, olha para você ver como, como as afinidades são, né? Eu não sabia dessa sua particularidade. Que bom, que beleza, né? Mais um dado, mais uma Nos afinidade. encontramos, nos encontramos aqui também através da arte musical, né? Eu Sim, adoro música, olha que adoro música. maravilha, né? Que beleza. Mas olha, Orson, ela questiona aqui no item 3, assim, dizendo se houve algum evento específico ou pessoa que o inspirou nessa jornada. Essa pergunta também é muito boa, me traz gratas lembranças de gratidão, de muita gratidão. Eu tive sim, além do exemplo dos meus pais, pai e mãe, Roberto e Genoefa,
que foram dedicadíssimos trabalhadores espíritas, muito responsáveis, muito atuantes. Eu tive em minha vida a presença de um tio, Pedro Carrara, que posso considerar, guardadas todas as devidas proporções, claro, é óbvio, guardadas todas as devidas proporções, Pedro Carrara foi um autêntico Allan Kardec da região onde eu nasci. Ele foi um grande influenciador doutrinário da região toda, muito dedicado, muito comprometimento, muito conteúdo, muito sério doutrinariamente. E eu convivi com ele porque ele foi meu professor de evangelização infantil. Ele também foi orientador da mocidade espírita que eu participava. E os seus exemplos de perseverança e seriedade doutrinária foram vitais, eu considero hoje, olhando para trás, foram vitais para a minha solidez doutrinária também, atualmente. Porque eu vejo que toda a minha atividade espírita inspira-se no exemplo que eu recebi desse tio. Além, é claro, de todo o conteúdo lógico do espiritismo. Mas é interessante porque não foi apenas esse tio. Ao longo da vida, eu sempre tive pessoas que me estimularam bastante. Sempre recebi muito estímulo. As minhas iniciativas e decisões, ações espíritas, sempre encontraram pessoas estimuladoras. Isso é um fator decisivo, considero, para a perseverança, para o comprometimento. Mas vou citar também Divaldo Pereira Franco. Eu sempre fui um grande admirador da eloquência doutrinária, verbal, das palestras públicas de Divaldo. E quando eu era jovenzinho, eu via o Divaldo falar e eu pensava comigo, eu também quero ser um palestrante espírita. Então são vários vultos presentes aí na trajetória que influenciaram decisivamente na minha caminhada. Ótimo. O quarto, na quarta pergunta, ela diz o seguinte: quais foram os maiores desafios que você encontrou ao longo da sua trajetória no Espiritismo e como conseguiu superá-los? Esta pergunta ela é sempre necessária ser feita, porque sabe o espírita que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Os maiores obstáculos que eu encontrei estão dentro de mim mesmo, na minha fragilidade, nas minhas limitações, nas dificuldades pessoais como ser humano. E posso dizer que alguns desafios eu consegui superar, mas outros ainda não. Faltam alguns desafios a serem superados. Eu me considero uma pessoa entusiasmada. Então, se tem algo que eu superei, seria alguma tentativa de desânimo. Isso eu não tenho. Desânimo eu não tenho, não. Mas a gente luta com outras dificuldades pessoais, fruto da nossa própria natureza. Então, as maiores dificuldades estão dentro de mim mesmo. Porém, há um outro quadro de dificuldades que independe da gente, que são os quadros de dificuldades que estão além de nós, nos ambientes que frequentamos, que estamos, das pessoas com quem nos relacionamos. Eu considero uma grande dificuldade sensibilizar. Sensibilizar pessoas para este conteúdo magnífico que nós temos à nossa disposição. Não penso, não tenho nenhuma pretensão de superar isso, porque a gente sabe que cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem a sua maneira de entender, de realizar-se, de fazer, de interpretar. Então eu não guardo nenhuma expectativa de transformar pessoas ou de mudar pessoas, não, em absoluto. Compreendendo realmente que cada um tem a sua maneira de ser, de entender, de agir. Mas essa é uma dificuldade real. A gente encontra dificuldade porque a gente sente muito entusiasmo dentro da gente, nem sempre compreendido por outros que têm ritmos diferentes. Essa é uma condição humana, Patrícia. Essa é uma condição humana que mostra o quanto precisamos nos valer de tolerância mútua, o quanto nós precisamos exercitar a compreensão para não cairmos em extremismos, em tentativas de manipulação
da conduta alheia. Então, são dois panoramas de dificuldade, as interiores, próprias da condição humana, e as exteriores, que independem da gente. Mas se algo eu posso dizer que eu tenho dentro de mim, é entusiasmo. Este está dentro de mim. Eu sou uma pessoa entusiasmada. Percebe-se, né, Orson? Eu que sigo você praticamente todos os dias, vejo seus conteúdos. Nossa, é um exemplo a ser seguido, viu, gente? Orson é realmente entusiasmado. Que bom mesmo. Orson, a questão número 5, ela pergunta a você se você poderia compartilhar alguma história ou experiência marcante que viveu como ceareiro espiritista. É uma pergunta muito difícil essa, porque numa trajetória, eu estou com 65 anos a completar brevemente, numa trajetória espírita desde criança, eu vivi muitas experiências, né? Muitas. Demais. Claro que num programa, um bate-papo informal como esse, descontraído, comemorando um ano do podcast, a gente não tem condições de ficar relacionando ocorrências que são as mais diversas. Mas eu me permito aqui contar brevemente uma ou duas. Eu me lembro muito marcante na minha memória a arrecadação e a distribuição da campanha do quilo na minha cidade. Foram experiências na minha infância. Mais adiante, participando de movimentos de mocidades espíritas, eu me entusiasmei muito com aquele movimento, como até já respondi em questões anteriores, né? E ao longo dessa trajetória, a emoção nas palestras, o contato com o público, o retorno através dos e-mails, as mensagens via rede social e mesmo meus programas de entrevistas, né, que para mim é uma realização pessoal essas entrevistas que faço. Mas eu vou destacar aqui, entre tantas vivências, inclusive mediúnicas, emocionantes que eu tive, com citações de ocorrências da minha vida pessoal, eu vou citar aqui o momento que eu estou vivendo. Eu, como eu disse lá no começo da minha apresentação, eu sou autor de 24 livros. O 24º ainda está no prelo, né? Ainda está para ser editado sem data definida. Mas acabou de sair pela editora O Clarim o livro Wallace Leal, Uma Brisa Perene. Eu sempre gostei muito de escrever, tanto é que tem essa quantidade de livros. E este livro, para mim, como autor, significa uma consagração como escritor, não por causa minha, mas por causa do homenageado. Nós estamos vivendo, em 2024, o centenário de Wallace Leal Valentim Rodrigues, que foi um autor consagrado, foi tradutor, foi poeta, foi roteirista de cinema e televisão, foi editor, atuou aqui em Matão, na Casa Editora Clarim, como redator-chefe, com grande produção intelectual, ele é um gênio, uma vasta cultura. E eu reuni no livro trechos parciais de todos os prefácios dos livros publicados pelo Clarim para comentá-los. Não são meras transcrições, são trechos parciais comentados. Então, cada capítulo é o nome de um livro que tem prefácio, porque nem todos tiveram prefácio. Isso deu bastante trabalho, porque os textos de Wallace são muito preciosos. São textos de grande profundidade, de inteligência, de criatividade mental. Ele estimula o leitor a conhecer, a se aprofundar nos temas variados do conhecimento humano. Então não foi um trabalho fácil, por isso considero, em função da lucidez e da inteligência desse autor, o meu trabalho assim de consagração como escritor. Então eu vou situar aqui, entre tantos outros fatos, este fato marcante da minha trajetória que está ocorrendo agora. Maravilha, Orson. Muito interessante. A gente conhece alguns textos, algum conteúdo do Wallace, e realmente são de grande profundidade, um conhecedor, profundo, seguro, né, do Espiritismo.
eu estudei sobre ele quando fiz uma palestra sobre Leon Denis. Então, foi muito interessante, muito. Eu já havia lido outras coisas, né? Mas achei muito, muito educativo, muito bom mesmo. Ele consegue ser didático, profundo, né? Simples, mas um conteúdo assim que nos inspira realmente à reflexão. Inclusive, Orson, depois eu quero colocar aí, vou pedir o pessoal aí da equipe para colocar os nomes, né? E dos seus livros, os títulos, e onde as editoras, ou onde a gente pode adquirir, né? Porque são muito interessantes. Eu tenho alguns, né? E você sabe, né? E eu gostaria muito de relacioná-los aí na nossa descrição desse vídeo, ok? Os livros estão esgotados, né, Rosana? Alguns livros estão esgotados, Certo. mas nós temos alguns ainda Isso. disponíveis e esses recentes. Inclusive, teve o anterior ao Wallace, saiu um livro pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que começa com uma alfinetada e termina com uma ruptura, né? E Tenho agora com ele. as enchentes, agora com a enchente, todo o estoque que havia na federação foi perdido pelas enchentes. Eu Nossa, não sei quanto era a quantidade de livros estocados, mas foi totalmente perdido o estoque que ainda havia, né? Então vai demorar um pouco para estar disponível novamente. certo. Mas com certeza tudo vai se, né? Tudo vai se organizar, né, Orson? A número 6 pergunta ela: qual a importância das palestras e dos livros na divulgação dos ensinamentos espíritas? E eu vou acrescentar aqui mais uma perguntinha aqui. E das entrevistas. Eu conheci Orson numa entrevista. Sou Vazio da Gama, eu acho. Creio que foi. Orson. Pois é, essa pergunta ela parece óbvia, mas ela não é não. Ela tem uma profundidade extraordinária, porque as palestras elas são o cartão de visita de um centro espírita. Os centros espíritas devem muito valorizar a realização de palestras espíritas com expositores preparados, inclusive didaticamente, né? Não só doutrinariamente, mas didaticamente, para tornar a fala, a apreciação, a argumentação, a apresentação agradável, não cansativa. Então, um detalhe fundamental às palestras, porque a palestra ela tem a capacidade de sensibilizar o raciocínio do ouvinte. O que também acontece com os livros, que no conteúdo impresso, escrito, ele leva a mensagem silenciosamente até os olhos e o raciocínio do leitor. A doutrina espírita começou com a publicação de um livro, O Livro dos Espíritos, que deu origem às demais obras da codificação, expandiu-se com os autores clássicos e também a Revista Espírita, que é um tesouro, e inspirou, principalmente no Brasil, especialmente no Brasil, o surgimento de uma infinidade de títulos em língua portuguesa, advindos principalmente pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira, Raul Teixeira, Divaldo Franco e muitos outros autores encarnados que multiplicam, expandem o conhecimento através de seus raciocínios. Então, a palavra e a escrita são meios fundamentais. A importância deles é vital, não dá para dispensar, porque eles cumprem o seu papel da comunicação verbal e textual, né? Então, os centros espíritas precisam valorizar muito isso. A nossa querida Rosana acaba de se referir aí a Zilda Gama, que ela apresentou um trabalho sobre Zilda, nos conheceu através das entrevistas. A virtualidade abriu um outro espaço, né? Que são as palestras online e mesmo as entrevistas, como estamos fazendo aqui. Uma conversa breve, informal, mas que pode despertar no coração, na sensibilidade de alguém, o interesse pelo estudo e pelo conhecimento. Então, os palestrantes, os coordenadores, os escritores,
os expositores espíritas deveremos sempre fazer referências a obras e autores, porque a referência a obras dá o respaldo doutrinário, cita a fonte, de onde veio aquela informação. Isso é fundamental. E a referência a autores cria uma incrível motivação de um legado a ser conhecido. Para citar Zilda Gama, aqui referida, por exemplo, apenas para citar esse nome, quanto conteúdo existe na vida, no legado desse valoroso espírito que esteve conosco com o nome de Zilda Gama, que foi antecessora de Chico Xavier, inclusive, né? Então, o conhecimento ele é vital. Nós vemos hoje uma enxurrada de informações destoantes, desconcertantes, uma enxurrada de informações sem referências, sem indicação de fontes e até com certa irresponsabilidade, que quem tem o conhecimento sabe que aquilo não é verdade, aquilo é fake news, aquilo é manipulação. Então, para a gente não ser enganado, para a gente saber o que é correto e o que não é, nós temos que conhecer. Para conhecer, nós temos que estudar. Devemos estudar nos livros, pesquisar continuamente, mas também comparecer às palestras. Não ir ao centro apenas para receber o passe. Ir para também ouvir, para refletir junto com o expositor. Porque ali naquele momento de reflexão, junto com o que o expositor está apresentando, nós ganhamos muito em raciocínio. Nós temos a oportunidade de direcionar o nosso pensamento para mais amplas viagens do raciocínio. E isso é muito importante, doutrinariamente falando, em nome do Espiritismo, porque o Espiritismo é uma doutrina racional, não quer aceitação cega, quer que o seu adepto estude, questione, procure, pesquise, esteja bem informado, para não cair nos extremos do ridículo ou do fanatismo. Dois perigos. O fanatismo é um perigo. O ridículo também. Quando não estudamos, ficamos sujeitos a esses dois extremos, o ridículo e o fanatismo. Então, é de vital importância uma programação sequencial de palestras, de livros para leitura e perseverança em estudar. A sétima pergunta que ela faz a você, Orson, é como você vê o crescimento do movimento espírita no Brasil e no mundo? A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Nós não temos um chefe do espiritismo. Não existe uma hierarquia espírita. Existem organizações humanas em nome do espiritismo, motivada pelo ideal espírita, inclusive para atender à legislação do país, no quesito às leis e obrigações legais, mas não é uma doutrina que tem um chefe. Ela fica sujeita, o seu conteúdo não sofre nenhum prejuízo, mas fica sujeito à interpretação e ao amadurecimento dos seus adeptos. Nem sempre maduros, nem sempre conscientes, nem sempre humildes. Somos criaturas humanas, com dificuldades variadas, inclusive intelectuais, não só morais. Mas o crescimento do espiritismo, ou do movimento espírita, melhor dizendo, é inevitável, porque as ideias se multiplicam, atingem pessoas e grupos a todo instante. O conhecimento está hoje nas lives, nos conteúdos do YouTube. Nem todos esses conteúdos são bons, como já dissemos, né? Então, o conhecimento se expande. O crescimento do movimento espírita fica sujeito às instabilidades humanas, porque é inevitável sofrer os efeitos da falta de conhecimento ou da falta de amadurecimento nas questões, e até de explorações indevidas, porque onde está o ser humano, está a dificuldade. Nem sempre o ser humano tem consciência do papel que lhe cabe e do conteúdo que lhe está à disposição. Mas esse é um processo natural, eu vejo isso com otimismo, com bom ânimo, porque apesar das distorções inevitáveis, que acontecem mesmo por força da nossa fragilidade humana e até da ignorância que nós possamos guardar
ou falta de amadurecimento, mesmo assim o conhecimento avança. Embora haja alguns prejuízos localizados, que podemos até considerar prejuízos menores, pequenos, no fundo, na essência, no geral, os resultados são benéficos. São benéficos porque esse conhecimento expandindo chegará a muitas pessoas e sempre haverá aquele que vai adentrar com profundidade, não se deixando levar por leviandade, por má intenção, embora isso haja próprio do ser humano. Então eu vejo como algo que faz parte de um processo humano normal para a nossa condição de aprendizes. É verdade. A número 8, ela pergunta: que conselhos você daria para os estudantes da doutrina espírita que estão começando agora? Doutora Rosana, eu não sou uma pessoa muito boa para dar conselhos, mas eu posso falar da minha experiência, né? Eu, ao longo da minha trajetória de autor, de escritor e palestrante e entusiasmado estudioso, se algo eu posso dizer aos nossos iniciantes do conhecimento, que possivelmente desejam também atuar como divulgadores e como trabalhadores espíritas, é que perseverem no conhecimento e que fiquem atentos aos detalhes, que não se deixem levar por vaidade. A vaidade é um câncer que corrói. A vaidade é uma bobagem. Ela é absolutamente dispensável. Não existe ninguém melhor do que ninguém. E nem pior. Não existe ninguém maior do que ninguém. E nem menor. Somos criaturas todas, em aprendizado contínuo. Então, tenhamos consciência dessa nossa condição de aprendizes para não nos deixarmos picar pelo vírus da vaidade, pelo inseto da vaidade, porque a vaidade põe a perder muitas iniciativas. Nós não somos melhores do que ninguém. A nossa condição humana, social, por exemplo, ela é absolutamente temporária. Nós somos o que somos por dentro, moralmente falando. É isso que vai prevalecer. Então nós temos que valorizar essas conquistas. E o conhecimento nos ajuda nessa direção. Então, se algo eu posso dizer é para que a gente não se iluda com bobagens. Às vezes surgem notícias sensacionalistas pela mídia, né? Nas redes sociais. Cuidado, muita prudência com sensacionalismo, com autopromoção, com ego superexcitado. É ilusão. Nós vamos ter que responder pelas nossas ações irresponsáveis, levianas. Então é preferível andar corretamente, postar-se com decência, com dignidade, respeitar a vida e respeitar o espiritismo. Isso deve estar nas nossas preocupações. E alguém poderia perguntar, mas o que é respeitar o espiritismo? É não querer inventar a roda, é não querer introduzir ideias pessoais. A doutrina está codificada, é um tesouro cultural à nossa disposição, e o nosso dever é conhecer esse tesouro. Não queiramos nos achar melhores do que o espiritismo, porque isso é um perigo, é uma bobagem, que depois nos custará lágrimas de remorso e arrependimento. Nós somos aprendizes e não mestres. O interessante é que nessa questão do espiritismo, aliás, como todas as coisas da vida, a gente apenas é iniciante. Nós estamos com o universo à nossa disposição. Eu diria um oceano, que é o espiritismo. E a gente ainda está na superfície. A gente ainda nem adentrou, né, as águas profundas, que nós, claro, em cada encarnação, em cada reencarnação, iremos adentrar um pouquinho, mas ainda não nos foi possível. Então, não há realmente motivos para se inventar a roda. O espiritismo está posto e nós dele
conhecemos pouquíssimo. E é um desafio esse conhecer pouco, porque nos estimula a conhecê-lo, né? E nesse trabalho é que a gente convida, vamos conhecer realmente o Espiritismo. Por Vamos, isso a importância de um programa como é, esse, o podcast, a cada semana, a cada mês, né? Um exato. programa novo, para trazer aqui convidados que vão refletir sobre isso, né? Nós temos um compromisso com o Espiritismo. Nós estamos aqui para servir ao Espiritismo e não para nos servirmos dele. Aliás, Jesus, né, como definição de caridade, né, ou aliás, o Livro dos Espíritos diz, definição de caridade é aquela que você faz sem interesse pessoal. E a caridade é o lema do Espiritismo. Então, a gente tem mesmo Perfeito. que se atentar, né, para não violarmos os deveres, inclusive da caridade. Não é isso? Tão propagado por nós mesmos, espíritas. Mas, Orson, ela pergunta aqui se existe algum projeto ou livro novo em que você está trabalhando atualmente. A gente não para, Patrícia. É muito interessante. Você que me perguntou isso, porque a gente não para. É como eu disse, existe um livro no Prelo que se chama Fascinação, e nós analisamos ele sobre esse aspecto da obsessão, que é quando a pessoa perde o discernimento. Esse livro está pronto, está aprovado, e vamos ver quando que deve sair. Talvez no começo do próximo ano, talvez esse ano não dê mais. Mas estamos trabalhando agora num outro livro que mal iniciamos, estamos apenas no segundo capítulo. Esse livro, ele seleciona frases de filósofos variados, não necessariamente espíritas, que estão nos rodapés dos capítulos do livro Escrínio de Luz. O livro de Escrínio de Luz é um livro de Emmanuel, por Chico, organizado pelo Wallace, já citado aqui hoje, que fala sobre a felicidade. São capítulos preciosíssimos abordando a felicidade. E no final de cada capítulo, veja que interessante, o Wallace colocou no rodapé uma frase sobre a felicidade, em cada capítulo, de um filósofo variado, de várias nacionalidades, de vários idiomas, de várias épocas, como disse, a maioria não espírita, e frases voltadas para a felicidade. Essas frases, no original do idioma em que foi escrito e traduzido por Wallace, são frases muito curtas, muito compactas, são pensamentos sobre a felicidade. E estão esquecidas lá no rodapé de cada capítulo. E eu me entusiasmei com isso. E estou buscando essas frases para fazer um novo livro. Como disse, estou no começo, estou no segundo capítulo ainda, mas é algo que nos causa uma alegria muito grande, porque para cada frase que nós vamos comentar, nós temos que buscar dados do autor também. Então nós vamos ver quem é o filósofo tal, né? Onde que ele nasceu, em que época ele viveu, quantos livros ele publicou, quais ideias que ele defendia. Então é um trabalho que envolve um aspecto histórico-geográfico também, além do próprio pensamento filosófico ali expresso nessas frases. Porque eu gosto de fazer isso, ir pesquisar e levar ao leitor esses tesouros que estão esquecidos. É o caso dessas frases no rodapé de cada capítulo. Agora, no contexto geral da pergunta da Patrícia, é interessante porque quando a gente conclui um livro, a gente fica assim numa expectativa. E agora, será que eu não vou escrever mais, né? E não passa muito tempo e logo cai no colo um outro livro para escrever. É uma experiência incrível essa. Então agora estamos nesse, com propostas e sugestões de outros amigos para outros assuntos aí, que naturalmente virão no decorrer dos anos futuros. É uma alegria. Nossa, que alegria, Orson, que alegria. Vamos ter muito conteúdo interessante. Orson, a última pergunta da nossa querida Patrícia
Qual a sua visão sobre o futuro do Espiritismo e sua mensagem para as próximas gerações? Magnífica pergunta, Patrícia. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta muito profunda e, como é da própria índole do Espiritismo, que não faz predições, não faz adivinhações, mas nos permite fazer uma análise ponderada do ponto de vista da abrangência do conhecimento. Sendo o Espiritismo uma doutrina racional, absolutamente embasada no bom senso e no discernimento, com bases científicas, desdobramentos filosóficos e consequências morais, como bem apresentado pelo codificador Allan Kardec, nós vemos o futuro do Espiritismo no planeta como algo extraordinário. É uma questão apenas de amadurecimento dos habitantes do planeta. Nós vivemos aí a chamada transição planetária, nós vivemos uma mudança de gerações, as novas gerações são questionadoras, as novas gerações querem entender, querem compreender. Passou-se aquela fase da crença cega e o Espiritismo está dentro desse panorama. Não é uma crença cega, não é uma crença que impõe nada, ela sugere aos seus adeptos raciocinar, sugere aos seus profitentes que aprofundem pesquisa, que usem o bom senso nas suas decisões, nas suas iniciativas, nas suas ações. Portanto, eu vejo o futuro do Espiritismo simplesmente assumindo o lugar que lhe cabe. Como ele não foi inventado por Allan Kardec, não é imaginação do codificador, ele está na própria natureza, podemos dizer sem medo de errar que o Espiritismo é uma síntese das leis divinas. Então isso vai acontecer naturalmente, encaixando-se os seus princípios na mentalidade geral humana. É questão de tempo apenas. Se hoje há alguma resistência para o conceito de mediunidade, para a noção da reencarnação, para a comunicabilidade dos espíritos e a lei de ação e reação, por exemplo, entre outras questões, hoje essas ideias já são aceitas com mais naturalidade do que antes, quando enfrentaram grande resistência. E daqui para frente, no avançar do tempo, devido ao amadurecimento da mentalidade humana, essas ideias vão sendo incorporadas naturalmente no comportamento humano. Então, a ideia de ação e reação, de responsabilidade, de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados ou das vidas sucessivas, e mesmo a naturalidade da mediunidade como intercâmbio com os espíritos, é algo que vai se incorporando naturalmente ao comportamento humano. E isso vai mudar o panorama do planeta. Imaginemos, Patrícia, que quando o homem estiver consciente de que não está vivendo pela primeira vez, nem pela última, nem pela única, mas que já viveu antes, acumulou experiências e outras lhe aguardam no futuro, sabendo que as vidas, as existências são solidárias, é o mesmo espírito que está presente na sua trajetória, isso muda todo o conceito de responsabilidade. Até aqui, agiu-se sem responsabilidade. Agora já se percebe que temos um lastro com o passado e com o futuro. Portanto, o futuro depende da semeadura de hoje, do comportamento de hoje. Essa noção abrange a questão da justiça, porque alguém que vai fazer algo errado, ele vai pensar 10 vezes, porque ele sabe que o erro de hoje repercutirá no futuro. Então, a questão de justiça, ela se amplia, não fica restrita às leis humanas, mas ela se estende à consciência, se estende às leis divinas. Isso é muito interessante. Isso muda todo o conceito de vida e de compreensão da vida. Então eu vejo o futuro do Espiritismo como algo natural, pleno e atendendo à expectativa do entendimento humano, dada a sua clareza, lucidez e profundidade. Eu me sinto muito feliz com isso, porque me encanta saber que somos imortais, que vamos viver para sempre. E nos encontraremos no futuro
com aquilo que estamos colocando hoje na nossa bagagem. É claro que a gente não acerta sempre, né? Somos criaturas imperfeitas, mas a gente já erra menos. Isso é um grande progresso. E isso vai aumentar cada vez mais. Nós vamos cada vez errar menos e cada vez acertar mais, até atingir a plenitude. Esta é a lei do progresso para todos os filhos de Deus. Deus ama os filhos. Nós não podemos esquecer isso, Patrícia. Muito obrigado. Nossa, Orson, que aula! Deus nos ama. Com essa certeza, tudo se constrói, tudo muda às vezes, né? Deus nos ama. Orson, nós estamos também no final dos nossos minutos, do nosso tempo, e que tempo maravilhoso, quanto aprendizado. Foi muito bom. Orson, eu quero continuar o nosso papo e nós espero que você esteja Um prazer. Um disposto a prazer. perder, né, ou nos dar, noutra oportunidade, mais um tempinho É aí só convidar, doutora Rosana. para a gente conversar mais, porque a Patrícia disse no início, né, sobre a sua importância, o estudo dos seus livros é muito importante para nós. Para mim, particularmente, tenho aprendido muito com você, com seus convidados, nas lives que você participa, nos estudos que você faz das obras, né? Então, assim, uma coisa, uma infinidade de temas, e eu fico realmente muito grata a você. E aí, como pergunta final, eu queria te perguntar uma coisa. É sobre o nosso podcast. Orson, você é nosso padrinho, você sabe. E então, quero dividir com você também essa pergunta da Patrícia aqui no final, né? Qual seria a sua mensagem? Qual seria? Você diz que não gosta de dar conselho, mas assim as sugestões, né, sobre esse nosso programa, porque a gente precisa muito dessa sua avaliação, dessa sua. É muito importante para Querida, nós, né, isso. Então, assim, é, você está com a palavra para as últimas considerações, Orson, e também, né, para responder a essa minha pergunta. Fique à vontade. Não sei se querida, exagerei na pergunta. queridas Rosana e Patrícia e amigos aí dos bastidores que nos permitem esta gravação, esta filmagem, este diálogo tão saudável, eu considero o Espiritismo um tesouro. Um tesouro que nós estamos gradativamente descobrindo. E o podcast, nesse formato informal, considero ele uma riqueza doutrinária. Ele deve continuar, até porque nós temos muita gente boa dentro e fora do Brasil para contribuir aqui a cada edição com o seu conhecimento, a sua experiência, o seu legado. Ao longo desses quase 4 anos do meu programa de quinta-feira, Orson 96, eu colecionei muitas experiências com muitos convidados de todo lugar. Eu fui atrás não dos famosos, eu fui atrás não dos conhecidos, dos que aparecem mais. Eu fui atrás dos desconhecidos. E os desconhecidos nos deram grandes lições de devotamento, grandes lições, grandes exemplos de dedicação. Então, o podcast, ele tem essa função. Chegar ao público desta forma, uma conversa, um diálogo entre amigos. Esse formato ele é insuperável. Porque a palestra, por melhor que ela seja, eu também sou palestrante e faço palestra de 1 hora e meia, 50 minutos, que seja. A palestra ela tem toda uma estrutura, né? Que tem o seu começo, desenvolvimento e fim. O podcast como este, como diálogo, ele é muito rico, porque como
uma carta dessa da nossa querida Patrícia, apresentando questões tão importantes, foram 10 questões, todas elas importantes, nos permitem uma resposta mais longa ou mais breve, mas trazendo para o momento, né, a oportunidade de abranger várias questões envolvidas com o conhecimento espírita, a vivência espírita que nos ajuda tanto a entender a vida. Então, eu desejo ao podcast vida longa, muito longa. Há muita gente boa a ser convidada. E o podcast sabe que pode contar comigo, porque eu conheço muita gente e adoro fazer indicações de muita gente capacitada e com conteúdo para expandir esse movimento. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui. Desejo vida longa para os próximos anos e que possamos nos encontrar aqui mais vezes. Muito obrigado. Nós te agradecemos imensamente e agradecemos a Deus por essa oportunidade de ter você aqui conosco. E rogamos que Ele nos dê outras oportunidades como esta. Nós sempre acolhemos as suas indicações e nesse um ano, né, digamos assim, de estar no ar, de estar vivendo com os amigos, com aqueles que vêm até nós nos trazer a alegria e os ensinamentos, nós somos imensamente gratos, muito gratos ao Senhor da vida, ao Mestre Jesus, e queremos agradecer a todos os que nos assistem, os que nos ouvem, aqueles que nos escrevem, lembrando que o nosso WhatsApp, e hoje a gente usa muito o WhatsApp, essas conversas todas a gente faz pelo WhatsApp, porque até o e-mail ficou meio que superado, não é? Então está aí na descrição, vai constar na descrição, e a gente vai, o nosso objetivo será cumprido quando as pessoas nos questionam, as pessoas escrevem, as pessoas nos criticam, as pessoas nos deem feedback. Esse é o nosso objetivo, porque é o objetivo da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Então, Orson, muito obrigada a você. Eu agradeço também a todos os demais e esperamos nos ver numa próxima oportunidade, com certeza. Muita gratidão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até breve. Até breve.